há uma grande notícia. Nós estamos terminando. Nossa vida vai terminando devagarzinho e a gente vai se apoderando daquilo que é eterno. Esses dias eu tenho pensado muito naquilo que nós recebemos do Senhor e não conseguimos realmente assimilar. Por que eu digo que nós não conseguimos assimilar? É porque há tanta instabilidade na nossa fé, há tantas questões que são levantadas como se fossem questões relevantes, elas nem são. Há tantas convicções inúteis que a gente abraça e fecha o nosso coração para não receber do Senhor. Então tudo isso mostra que a gente precisa ainda mais. E eu acho que realmente a gente precisa ter os olhos abertos. A gente precisa de colírio para os nossos olhos. Como disse lá em Apocalipse. Você é pobre, cego e nu. Você precisa comprar roupas de mim. Você precisa de colírio para os teus olhos. E você precisa comprar as minhas riquezas. É isso que você precisa. Você precisa do Senhor. Você precisa dos valores do Senhor. Você não pode estar no reino de Deus de uma maneira religiosa e teórica. Você precisa receber tudo que Ele tem. Eu estava pensando nisso. E eu tive um pensamento. Vocês sabem que eu sou cheio de ideia. E elas servem muito para mim. Às vezes eu fico pensando que elas vão servir para vocês também. É como se o Senhor convidasse a gente para ver o seu tesouro. Imagina, o tesouro do Senhor é incalculável, né? E tem um depósito imenso, com tudo que é de grande valor. Ouro, prata, pérolas, tudo que tem mais precioso tem nesse tesouro. E a gente entra nesse lugar. E aí o Senhor falou, tudo isso aqui é seu. Tudo você recebeu. Eu estou te entregando tudo isso. Aí você fala, então como é que eu carrego isso? Tudo isso aqui é seu. Olha aí, olha como é que é grande. É tudo seu. Aí você pensa, como é que eu saio daqui com tudo isso? Aí eu só aguento carregar 30 quilos. Fazendo muita força eu posso carregar 50 quilos. Eu nem sei aonde eu vou chegar com 50 quilos. Talvez vou dar 10 passos e cair, porque é muito peso para mim. Mas vamos lá. Tenha coragem. Pegue esse tesouro. E a gente pega esse tesouro. E a gente sabe que isso é suficiente para tocar a nossa vida para sempre. Isso é suficiente para nos levar a viver uma vida toda de paz, de tranquilidade. Vai tirar a gente dessa condição de miséria, de pobreza, de não ter, de falta, porque esse tesouro é muito precioso e tem muito para nós. E a gente fica ali com aquela ansiedade de pegar, né? Você sabe que carioca, assim, se ele acha um negócio que vale a pena, ele carrega, mesmo que ele não consiga, né? E a gente vai lá, carrega aquele negócio. E a gente olha para trás e pensa, tem muita coisa, eu deixei muita coisa lá naquele tesouro, mas aquele tesouro lá é meu. Eu vou receber esse tesouro é meu. E a gente olha para aquilo que a gente tem e é muito, e dá para a gente, mas a gente sabe que um dia a gente vai poder tomar conta de todo aquele tesouro. Esse nosso tesouro
está junto com aquilo que nós recebemos, o novo coração. É interessante que o homem mundano, o homem perdido, ele não se dá conta que ele foi chamado para receber um grande tesouro. Esse homem, ele não tem faculdades espirituais. Ele está morto nos seus pecados. Ele está morto nas suas conclusões. Ele não consegue enxergar exatamente nada do que ele recebeu. Mas aí o Senhor fala: eu quero que você receba tudo que é meu. Tudo que eu preparei antes da fundação desse mundo. Tudo é meu, eu tenho posse de todas as coisas. Eu quero que você receba. E por isso o Espírito Santo fala para nós: você é filho de Deus. Você é meu filho. O Espírito testifica para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, também somos herdeiros. Então quer dizer, nós recebemos uma grande herança do Senhor, incalculável. E é para a gente não viver mais miserável nesse mundo. Não é para a gente viver mais de qualquer jeito, porque recebemos uma grande herança. Mas o que acontece? O Espírito Santo está sempre comunicando com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que recebemos essa herança. E essa herança vai tomando conta da nossa mente. Quando você é um bebê, você não sabe o que você tem. Você não sabe nem do amor do seu pai. Você não sabe o que você recebeu junto com o seu pai. Mas à medida que você vai crescendo, você vai conhecendo o seu pai, você vai entendendo tudo que ele tem para você. E à medida que você vai crescendo mais e mais, aí você fala assim: eu sou filho desse pai amoroso, esse pai que me ama tanto. Aí ele falou mais uma coisa. Ele falou: se somos herdeiros, também somos co-herdeiros com Cristo. E eu estou quase 2 meses meditando no livro de João. Eu estou impressionado. Eu fico impressionado com João. O jeito que ele fala de Jesus. Parece que ele está do lado de Jesus. Ele vai falando e você vai enxergando Jesus. E você conhece um pouco da história de João. João, ele tinha 16 anos quando ele entregou a vida dele para ser um discípulo de Jesus. Ele foi chamado para ser um apóstolo com 16 anos, imagina. Quem tem 16 anos aqui? Já pensou? Você vai ser um apóstolo de Jesus com 16 anos. Um cara cheio de revelação. E ele vai tendo muita revelação do Senhor. E essa revelação vai tomando conta dele. Vai enchendo o coração dele. E ele começa a falar de quem é Jesus. O Verbo eterno. Aquele que existiu antes de todas as coisas. Ele fala de uma maneira muito profunda. Quase a gente não consegue acreditar nas palavras dele, porque são exageradamente profundas. Profunda, forte. E ele falou: nele está a vida. E quando você vai chegando no final do livro de João, você começa a ver aqueles últimos dias, a crucificação. Você olha para a crucificação, é tudo tão triste, tudo tão sombrio. Mas naquele domingo, Maria Madalena vai lá no túmulo. E ela vai correndo, e ela encontra lá um anjo. E ele diz: a quem procurais? Ela diz: ele está vivo.
Então agora olha só a nossa herança. Ele está vivo, Jesus está vivo. Agora a morte não pode mais prendê-lo ali. Aquele túmulo está vazio, não tem mais lugar. Ali não tem nada que podia prender Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu de uma maneira poderosa. E depois eles vão descrevendo como foi o aparecimento de Jesus. E Jesus para com eles, fala com eles. E mais que isso, Jesus aparece no meio deles e diz: Pai seja convosco. Ele está lá na frente deles. Como é isso? Que coisa assustadora. Nunca ninguém venceu a morte. Todos, a semelhança de Adão, morreram. E agora está ele vivo, ressuscitado, glorioso. Ele resplandecia. Ele tinha um corpo diferente. Ele não tem mais esse corpo caído, quebrado, esse corpo que adoece, esse corpo que se corrompe. Você está se corrompendo, você está morrendo, você está se acabando, mas aqui dentro de você há algo que se renova. E mais, o Senhor tem mais uma coisa maravilhosa para dizer. Vocês vão ter o meu corpo incorruptível, poderoso. A morte não vai ter mais domínio sobre vocês, porque recebemos junto com Ele essa herança. Somos também co-herdeiro desse poder, dessa vida abundante. E agora podemos experimentar tudo isso. Coisa maravilhosa é poder andar nesse mundo. Não com a expectativa da morte. Não com medo dela. Mas agora a gente poder viver uma vida diferente. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos para Romanos capítulo 6. Capítulo 8. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui fala de duas vidas. Pessoas que são constrangidas a viver segundo o pecado, a viver sob o jugo da morte, a viver experimentando aquela tristeza
de alguém que um dia vai chegar ao matadouro. Alguém que sabe que na sua carne não há poder sobre o pecado. Alguém que nasceu morto. Alguém que não tem a vida de Deus. Alguém com obrigações carnais de praticar e de glorificar a carne e de glorificar o diabo na sua própria carne. Totalmente subjugado, totalmente escravizado, totalmente submetido às artimanhas malignas. Escravo no pensamento, escravo na vontade, natureza perdida. Essa é a situação de todo homem que se encontra longe de Deus. Ele está vivo, mas está morto. Ele caminha por esse mundo sem a menor perspectiva de mudança. Ele trabalha para comer, beber, construir família, para ter uma aposentadoria, para ter alguma coisa, para ter um plano de saúde. É para isso que as pessoas vivem. As pessoas vivem totalmente constrangido e submetido a forças malignas, porque estão mortos nos seus pecados. Aqui Paulo fala: se viver de segundo a carne, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Não há saída, não há como vencer isso. Você caminha para a morte. E as pessoas acham isso muito natural, porque todo mundo está indo para esse lugar, todo mundo acha que isso é natural, mas o Senhor não acha isso natural. O Senhor veio com uma outra proposta. Ele veio trazer vida por meio de Jesus. O homem sem Deus, ele é o incrédulo. Ele não consegue crer. Imagina você que é casado, você que tem sua esposa e você não confia nela. Imagina que relacionamento maravilhoso. Você não confia nela e você quer abrir o seu coração, você quer ser totalmente íntimo dela, mas você não confia nela. Ou você que é esposa, você quer viver uma vida com o seu marido, mas você não confia nele. Ele não é de confiança. Ele não vai fazer nada para você, ele não vai te amar. Imagina que relacionamento é esse? Um relacionamento destruído, acabado. Porque ninguém pode ter um relacionamento que preste desconfiando, sendo incrédulos. Ninguém pode ter um relacionamento de intensa intimidade se você não confia, se você não depende, se você não conhece aquilo que tem no coração da outra pessoa. Jesus disse isso: a obra de Deus é que creais naquele que foi enviado. Essa é a grande obra de Deus, é você crer em Jesus, crer que só Ele tem toda a autoridade sobre a tua vida. Como é que você vai ser um homem santo? Como é que você vai abandonar seus pecados? Como é que você vai confiar no corpo de Cristo? Como é que você vai confiar nas autoridades se você não confia naquele que foi enviado para você?
como você vai ter um relacionamento com Ele? Como você vai viver uma vida de intimidade se você não confia nele? Como você vai viver nesse mundo sem a vida de Deus? Engraçado, a gente escuta todo dia as pessoas falando: eu creio em Deus, eu creio em Deus. O diabo também crê em Deus. Mas ele não se submete, ele não se sujeita, ele não se entrega, ele não abre mão do seu governo. Então, não é esse crer que eu estou falando, é aquele crer que se entrega, é aquele crer que se deixa, é aquele crer que se rende completamente. Esse é a fé verdadeira. Aí o que acontece? Deus restaura o homem. Nós somos sepultados junto com Ele na morte pelo batismo. E recebemos a vida de Deus. Aquele Espírito que está morto em nós. Que não tem forma. Agora esse Espírito é vivificado. Aleluia. O Espírito é vivificado. Agora você tem vida de Deus. E aí o Espírito Santo vai lá e fala dentro de você: você é meu filho. Ah, que voz maravilhosa. Muitos aqui vivem buscando os aplausos das pessoas, vivem tentando ser alguma coisa para que as pessoas vejam. Que escravidão! Que vida miserável! É alguém viver esperando que as pessoas falem que você é uma boa pessoa, porque você é rico, porque você ganhou muito dinheiro, porque as pessoas dependem de você. Mas se tem uma pessoa que verdadeiramente te ama, é a pessoa de Jesus. Esse espírito que está morto passa a viver, ele é vivificado. A gente passa pelo mover regenerador do Espírito Santo. Ele nos mostra nossos pecados. Que alegria para mim é quando eu vejo uma pessoa quebrantada e saber que eu não fiz nada para que ela fosse quebrantada. A pessoa poder falar: esses são meus pecados, essa é a minha vida, por favor, eu preciso de Jesus. Que coração lindo, maravilhoso, é quando alguém consegue se constranger e ver os seus próprios pecados e começa a andar com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem e ele toca o nosso coração e ele começa a falar. E ele começa a trazer essa riqueza que a gente tem. A gente começa a carregar esse ouro, essa vida, e a gente carrega o que pode. Mas a gente olha para trás e ela fala: tem mais aqui, meu filho. Eu tenho muito mais para você. Leva só durante esse pedacinho da sua vida, porque vai ter uma hora que você vai tomar posse de toda essa herança. Aleluia. Essa herança vai chegar no seu coração. Que maravilha é a gente não viver atemorizado. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você não recebeu o espírito de escravidão. Você não é escravo. Você não tem obrigação com o pecado. Você
não precisa dar satisfação para o pecado. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar com medo das forças das trevas, das pessoas feiticeiras, das pessoas que têm olho grande, das pessoas que têm inveja. Não tenha medo. Você não é escravo. Você é livre. As pessoas vivem. Eu escuto pessoas falando. Outro dia eu encontrei uma moça tão bonita, empresários ricos, mas eu tenho medo. Edilberto, estou com medo. Está acontecendo alguma coisa errada. Alguma coisa errada na nossa vida. Nada dá certo. É porque ali há uma ação diabólica acusando. Você não é, querido. Eu estou falando para você, você não é mais escravo. Você não precisa ficar atemorizado, pensando se vai falhar, se vai conseguir chegar no fim. O Senhor vai com você. Porque Ele não nos deu um espírito de escravidão para viverdes, para continuar vivendo uma vida de medo. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: ah, papai, meu papai. Agora eu tenho um Deus dentro do meu coração. Agora Ele está vivo dentro de mim. E Ele é poderoso para me levar até o fim. Você não precisa ficar com medo. Ah, você tem medo da morte? Queria dizer um negócio aqui para vocês. Olha, uma coisa que eu tenho certeza. Todos aqui vão morrer. Ok? Mas a gente não vai morrer todo mundo de uma vez, né? Vai um primeiro. Tem uns que furam a fila. Tem outros que chegam primeiro. Todos nós vamos morrer. A morte é uma passagem para a eternidade. Com Deus ou sem Deus. Mas para aqueles que são co-herdeiro com Cristo, é pensar naquele corpo maravilhoso. Amém? Quando eu encontro com algum velhinho, eu não pergunto como vai, eu pergunto aonde dói. Porque todo dia aparece uma dor na gente. Isso, só a criança que não tem isso. Mas a criança ainda sente dor porque está crescendo. A gente sabe que tem coisas que não estão legais. O nosso corpo já não é mais aquele corpo. Quando a gente pensa em correr, a gente pensa só no pensamento. A corrida não vai. Não acontece. A gente está enfraquecendo. Eu me lembro que o amado Ivan Baker tinha Parkinson, aquela doença neurológica que a pessoa, a mão dela começa a tremer e ela tem movimentos involuntários e ela não consegue fazer mais nada. E a doença vai tomando conta da pessoa e ela não consegue se servir, ela não consegue comer. E Ivan Baker estava lá nessa situação e eu conheci ele mais ou menos assim doente e ele sentava numa cadeira e dormia, chega o pescoço caía. E tirava uma soneca e não precisava perguntar a ninguém. Pode dormir? Não, ele tirava a soneca dele.
E de repente o Ivan Baker acordava, dava um sorriso, ele falava uma profecia, ele falou: o Senhor abençoe vocês, e começava a falar do Senhor, e começava a glorificar a Deus. Porque tinha um espírito dentro dele, que não se corrompia. Muito pelo contrário, ele se renovava. A vida de Jesus se renovava dentro dele. Ele não precisava mais viver atemorizado. Ele não precisava mais viver sofrendo as acusações. Agora ele podia glorificar a Deus. O próprio Espírito de Deus, Ele mesmo, Ele vem dentro do teu espírito que foi vivificado por Ele. E esse Espírito testifica: você é meu filho. Você tem esse testemunho? Você tem esse testemunho? Você tem esse testemunho do Espírito? Então fica renovado no Senhor. Renovado na sua santidade. Renovado no seu poder. Recebe essa palavra, não vem de fora, vem de dentro de você. O Espírito toca o seu espírito e diz: você é filho de Deus. Se você é filho, você também é herdeiro. E agora você vai receber de Deus essa comunicação direta. Amém. Vamos lá para 1 João. Capítulo 3, versículo 2. Eu não sei. Vocês são imaginativos? Eu sou demais. Assim, faz de conta que você está bem longe, assim, sozinho no lugar. E só está você ali naquele lugar. Aí você escuta essa palavra. Amada. O pessoal gosta de usar essa palavra aí, o pessoal tá no evangelique, tá cheio de pessoal que chama amada. E não é esse amado não, é um amado fraterno, adocicado, maravilhoso, amado, amada. Agora somos filhos de Deus. E ainda você não viu tudo que você tem ainda. Você ainda não recebeu toda a herança. Ela ainda não foi toda manifestada para você. Estou andando aqui com um anelzinho aqui de ouro, a única coisa que eu consegui pegar. Por favor, não recebeu tudo. Ainda não foi. Ainda não se manifestou tudo que haveremos de ser. Aleluia. Eu não sei ainda. Ei, Senhor, tem cuidado, meu coração é fraco. Se o Senhor for falar tudo, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. É muita coisa. Eu vou receber tanta coisa do Senhor. E ainda não, amado, você ainda não viu tudo ainda.
Amém. Tu tá ligado o que Deus está falando? Um montão de coisa. O Senhor vai tirar da sua vida. Ele vai arrancar tudo. O Senhor vai fazer tanta coisa maravilhosa na tua vida. Recebe essa profecia, querido. O Senhor vai fazer tanta coisa maravilhosa. É a vontade dEle. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabendo quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Se tem uma coisa que a igreja não pode perder, é essa profecia. De que Deus vai continuar trabalhando, formando Jesus na nossa vida. Essa profecia vai se cumprindo na gente. Não haverá derrota, não haverá temor. O Senhor vai cumprir a sua palavra. A nossa esperança é perfeita. Não sou eu que prometo. Não sou eu que garanto. É o Espírito Santo que dá essa garantia. Você será como Ele. Haveremos de ser. Sabendo quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Amém. Você que começou a sua fé agora, você vai ser uma pessoa parecida com Jesus. E quando uma pessoa é parecida com Jesus, todo mundo quer ficar perto dela. Porque ela derrama Jesus. Que maravilha! E aqui eu olho para minhas imperfeições. Como eu sou parecido com Edilberto. Mas aqui eu posso olhar para aquilo que me dá esperança. Eu serei semelhante a Ele. Ele vai se manifestar. Eu vou ver Ele. Eu vou ver Ele nos dias da minha vida. A herança vai começar a entrar na minha vida. Eu vou experimentar tudo isso que Ele tem. Gente, eu não consigo comunicar para vocês o que está no coração do Pai. Eu não consigo comunicar para vocês. Eu não consigo. Mas Ele quer que você seja como Jesus. Ele quer que você pareça com Ele. Que você tenha um coração puro como o dele. Que você abandone tudo que não é dele. Que você se esvazie de tudo que é você. Que você se renda completamente a Ele. Aonde Ele pode falar dentro da sua mente. Ele pode guiar seus pensamentos. Ele pode guiar a sua maneira de ser. Esse Jesus que Deus, o Pai, entregou a nós. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou. Ele vai nos dar todas essas coisas. Você não pode perder essa fé. Porque se você nasceu de novo, você não pode desanimar. Você não pode ficar olhando para as coisas que ainda não estão certas.
tanta coisa que está ainda na sua vida que precisa ser tirada. O Senhor quer tirar. Você não precisa ver o pecado nos outros, não. Veja na sua própria vida. Porque tem muita gente que gosta de ver pecado na vida dos outros. Olha para os seus. O Senhor vai arrancar esse negócio. Você não precisa ficar atemorizado. Você não precisa mais olhar para isso. O Senhor vai te dar realmente algo muito maior. Um corpo totalmente. Eu não sei por que a gente fica assim ouvindo essas palavras. Eu não sei como é que a gente aguenta ouvir essas palavras. Mas eu só estou transmitindo. Mas o Papai do céu nos deu Jesus. E Ele quer fazer você parecido com Ele. Agora, olha o versículo 3, o que diz. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Amém? Você tem essa esperança? Você tem essa esperança que você vai ter um corpo incorruptível? Você tem essa esperança que você vai ter um corpo incorruptível? Quem teve alguma doença e sabe o que é ter uma doença? A gente fala, meu Deus. A gente vai para o médico e espera assim, tomara que ele dê uma boa notícia. Mas toda vez que a gente vai no médico, a gente fica, aqui estão os exames. E a gente fica ansioso para ele ver, está tudo bem? Do dia eu fui lá, o doutor Fabrício falou, cara, tem um negócio aí que não está legal não, cara. Teu organismo está produzindo muito sangue. A gente tem que tirar, fazer uma sangria. Eu falei, que é isso? Meu Deus do céu. Eu morri 400 gramas. Tive que tirar o sangue e jogar fora. Sabe o nome disso? Sangue é ruim. Você tem que ter esperança. Amém? Deixa o Espírito Santo falar assim, eu quero colocar essa esperança no teu coração. Essa esperança de que você vai ter um corpo incorruptível. De que você vai ser parecido com Jesus. A si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Você está entendendo o que eu estou falando? A si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Você está cheio dessa esperança? Que o Senhor sopre aí no seu coração e vivifica o seu espírito, porque a esperança é Jesus. E essa esperança vai transformar você de um pecador miserável em um homem santo como Jesus. Você precisa ter essa esperança. Você precisa saber para onde você está indo. Assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar pecado. E nele não existe pecado. Ele tira os pecados de nós. Ele nos perdoa os pecados. E Ele não tem pecado. Ele se manifestou para tirar pecado. E você pode ficar purificado por Ele, confessando seus pecados, crendo, tendo esperança nessa vida maravilhosa. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. A gente fica tentando
pintar dragão. Mas se há uma derrota contínua sobre o pecado, é sinal que você não tem vida de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando. Aquele que é nascido de Deus, ele tem uma ação do Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito Santo. E ele não pode viver assim. Eu acredito numa igreja santa. Uma igreja de homens e mulheres santos. Que querem ser semelhantes a Jesus. Que querem depor contra tudo que não é Jesus. E experimentar tudo que Jesus tem para nós. Uma igreja santa não pode viver atemorizada. Não pode viver pensando, será que eu duro até amanhã? Não é mesmo? Imagina, será que eu vou durar até o próximo ano como um filho de Deus? Não. Você vai ser um homem santo. Você vai ser uma mulher santa. Você vai ser parecido com Jesus. E você não vai temer nenhum ataque do diabo. E você não vai ficar procurando em outro lugar, porque não existe fora dele nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos. Só ele pode garantir isso. O Pai colocou toda a esperança dele no Filho. E você precisa também estar com toda a esperança em Jesus. Eu estou deixando vocês meio tristinhos. Mas ninguém pode ficar triste, carregando esse ouro todo e falando, eu sou herdeiro. Recebe do Senhor, recebe a palavra do Senhor, recebe do Senhor. Ele não vai deixar você só, você não vai ficar atemorizado. Amém? Tua mente vai ser renovada essa manhã. Você vai ser santificado. A profecia vai tomar conta de você. A profecia vai encher teu coração. E ela vai te conduzir para perto de Deus. Vamos levantar. E vamos lá. E vamos colocar-nos diante de Deus. E falar, Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou cheio dessa esperança. Eu não creio em mim mesmo. Eu não creio nesse cara. Eu não creio nessa mulher. Eu não creio nesse homem. Mas eu creio que tu és poderoso. E tu vai me renovar. E tu vai me fortalecer. E eu vou andar com Deus. Eu não vou viver com medo. Eu não vou ter mais nenhum temor. Porque tu estás comigo. Tu anda comigo. Essa é a palavra do reino. Jesus habita em nós.